In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fala aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Corandeu. E hoje o nosso tema é muito conciliar. Esse conciliar eu quis dizer de concílio, concílios, deu para entender aí. O nosso tema é sobre a Trindade. Nós estamos com convidados especiais que vão se apresentar aí para vocês. Calma, vão dar os seus currículos para vocês saberem que não é com qualquer herege que vocês estão falando, né? Bom, eu sou o Levi Secato e se vocês me explicarem por que várias velas acesas em uma sala formam a mesma luz, eu também lhes explico o que é a Trindade. Fala pessoal, eu sou o Kaique Rezende e eu gostaria de dizer só lhe deu glória. Prazer pessoal, eu sou o Murilo Moraes e eu nem saí nenhuma frase de efeito. E aí, pessoal, eu sou o Pedro Pamplona e assistam o curso de Trindade lá no meu Instagram. Galera, eu brinquei aqui na abertura que eles são hereges, mas eles vão apresentar o currículo deles aqui. Vocês verão cada teólogo que nós temos nesta conversa hoje. Estão demais. Galera, antes deles apresentarem os currículos deles, vocês verão, e não estou brincando, os caras são teólogo mesmo, tá? Eu quero dar 2 recados rapidinho para vocês. O primeiro é a nossa nova parceira, a Arauto Books. Isto mesmo, Arauto Books. Eu vou deixar o IG deles aqui na descrição deste episódio. Eles estão trabalhando com vendas de livros online. Meu, tem cada livro bom lá, tem livro do John Piper, livro do Tozer, vocês não podem perder. Não podem perder mais ainda por quê? Porque se vocês entrarem lá no IG deles, entrarem no perfil, forem lá no direct e falarem que vocês ouviram aqui o anúncio da Arauto Book como nova parceira do podcast Corandeu, vocês já terão 10% de desconto. Meu, e eles mandam entregar em qualquer lugar do Brasil. Então vocês já terão 10% de desconto só de falar que é ouvinte aqui do podcast Corandeu, tá? Imperdível. Segundo aviso também, agora o podcast Corandeu também tem a parceria com a João Calvino Brasil. Eles estão divulgando o trabalho deste homem, desse reformador famoso aí da história da igreja, importante da história da igreja, João Calvino. Também nós estaremos lá fazendo alguns trabalhos com eles. Eles têm feito e-books muito bons também, com traduções de sermões do João Calvino. O primeiraço aqui nosso com o podcast Corandeu, a gente já disponibilizou no episódio de João Calvino sobre a Reforma Protestante. Então vai lá na série Reforma Protestante, tem um episódio de João Calvino, que é o último episódio que foi aí liberado. Lá na descrição do episódio tem o e-book, um e-book do sermão de João Calvino, disponibilizado pela João Calvino Brasil. Vou deixar também o IG deles aqui para vocês seguirem. Valeu? Estes foram os nossos recados de hoje, tá bom? Sigam lá então a Arauto Books, tá? Vocês já terão um desconto. Só chamar também lá no IG, tem o WhatsApp deles. E também sigam aí a João Calvino Brasil. Eles têm feito um ótimo trabalho divulgando a vida e obras e sermões de João Calvino. Vamos para o episódio de hoje sobre a Trindade. Isso aí, que massa. Muito bom, galera. É um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar uma ideia e sobrevoar esse assunto Trindade.
que parece ser um mistério, mas não é. A gente pode tentar conhecer um pouco e aprender sobre isso. Bom, então, antes da gente começar aí a desbravar aí esse assunto Trindade, eu queria que vocês rapidamente se apresentassem aos nossos ouvintes. O pastor Murilo já é da casa, mas vou começar contigo, Murilo. Fala aí para os ouvintes. E aí, galerinha? Prazer estar de volta aqui. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cajazeiras, mas eu sou cearense. Cajazeiras é na Paraíba, mas eu sou cearense. Morei 10 anos na capital do estado, em Fortaleza, onde também comecei o ministério pastoral. Fiz pós-graduação em teologia no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação New Jumper, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde lá eu fiz teologia bíblica, depois fiz mestrado em teologia do Antigo Testamento. Aí comecei teologia sistemática no Instituto Aubrey Clark, que o Pedro conhece muito bem, mas só fiz um módulo lá com o pastor Valbert, e aí saiu o resultado do Seminário Teológico de Dallas, e aí a boa notícia foi que o meu projeto foi aprovado lá para um programa especial para estrangeiros, e a gente iniciou o programa de doutorado lá em teologia ministerial, e estamos aí, tenho 10 anos de ministério pastoral, iniciando o 11º ano de ministério, e é uma longa jornada, mas também não é uma jornada tão breve. E temos trabalhado também escrevendo algumas coisas para o Voltemos ao Evangelho, para o 95EP, escrevendo para a editora Z3, para a editora Peregrino, enfim, algumas coisas publicadas aí, outras para serem, com a graça de Deus, pensando na glória de Deus, na edificação da sua igreja, na propagação do Evangelho do Senhor. É isso aí. Amém. Que massa, que massa. E aí, Kaique, diz pra gente onde tu tá, o que andas fazendo. Bom, como já dito, meu nome é Kaique Rezende, eu sou casado com a Rafaela, moro em Sumaré, interior de São Paulo, sou membro da Igreja Batista Jardim Minnesota, ajudando ali o pastor Alex Dyer e outros irmãos ali, caminhando, servindo o povo de Deus. Eu sou formado em teologia pela Faculdade Batista de Minas Gerais, morei lá em BH durante 4 anos, tive a oportunidade também de caminhar um tempo com o pessoal do Labri, fiz o curso de teologia cristã no Labri, tempo precioso na minha caminhada. E atualmente estou mestrando no seminário Martin Bucer, em parceria com o Puritan Reformed Theological Seminary. Tem sido uma experiência riquíssima, crescendo ali, aprendendo muito. E hoje estamos aí, aprendendo com esses mestres aí, nessa chamada, nesse podcast. Estou aqui cheio de perguntas para fazer para eles aí. Tamo junto. Se prepara. Agora nada mais, nada menos que o tricolor tá de Fortaleza. Pedro, pastor Pedro, né? Pastor Pedro Pamplona. Pedro, se apresenta aí, embora eu sei que muita gente já te conhece, mas às vezes aqui no interior de São Paulo muita gente não. Se apresenta pro pessoal que a gente vai te encher hoje de perguntas. Né? Bem, eu sou o Pedro, né? Pedro Pamplona, sou casado com a Larissa, pai aí do Davi e da Esté. Esté tá no ventre ainda, vai nascer em breve. E sou pastor aqui em Fortaleza, sou conterrâneo aí do Murilo, cearense, né, aqui de Fortaleza, e pastor aqui na Igreja Batista de Filadélfia. Tá? Eu tenho formação na área de administração, fiz administração de empresas, e depois eu comecei a minha caminhada na teologia, né? Eu fiz também aí uma especialização, uma pós-graduação lá no New Jumper, na Mackenzie, Centro Presbiteriano, e depois fiz o mestrado lá no Aubrey Clark, como o Murilo aí citou, aqui no CIBIMA, né, Seminário Bíblico Maranata aqui em Fortaleza. Foi um tempo de um aprendizado teológico muito grande, tive a oportunidade de ter aula com grandes professores, que jamais vou esquecer, né, e é isso, né, minhas 2 formações são essas. Talvez alguém me conheça aí, do 2 Dias de Teologia, do canal do Review, das redes sociais e de outras coisas, né. Tenho falado sobre a Trindade porque a minha área de dissertação de mestrado foi a Trindade, né?
Então, tenho falado sobre isso porque passei aí uns 3 anos estudando sobre isso, né? Já gostava dessa doutrina antes, mas passei 3 anos mergulhado nela e tenho produzido aí alguns textos, vídeos, esse mini curso agora que estou fazendo no Instagram, para tentar disseminar mais conhecimento sobre a Trindade no Brasil. Então, é isso aí. Alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar ao longo aí do podcast. Que bênção, Pedro. Eu já ia te perguntar exatamente isso, né? Como que começou esse interesse seu aí de falar um pouco mais sobre a Trindade, de se aprofundar, de cavar mais fundo, né? Sobre esse assunto Trindade, que durante a história da Igreja ele parece ser controverso, parece ser um mistério, mas não é. A gente acho que consegue explorar e aprofundar um pouco. Mas então aí já está respondida a primeira questão, né? Foi uma dissertação do mestrado e achei muito massa, muito interessante. Então acho que a gente podia caminhar aqui e já lembrando, gente, a gente só vai sobrevoar o assunto, né? É interessante também que a gente divulgar aí o projeto do Pedro, para que quem estiver nos ouvindo, depois eu vou colocar o link aqui, Pedro, na descrição do podcast, para que nossos ouvintes acessem e estejam aprendendo mais contigo lá no curso, tá bom? Bora lá, então. Agradeço. Pedro, primeira questão aqui que a gente já vai começar a se aprofundar a Trindade, ela é uma invenção dos teólogos, ou seja, foram monges que ficavam enfurnados nas tardes chuvosas e começaram a pensar sobre Trindade. Foi uma invenção dos teólogos. O que é Trindade? Mas já tem várias perguntas embutidas nessa primeira, né? Já tem um bom pano para manga aí para a gente conversar sobre isso, né? Eu vou começar aqui respondendo, mas queria deixar aberto para os irmãos aí também me interromperem e falarem. Eu vi aí que tem bons teólogos aqui nesse bate-papo, tá? Então, eu definiria a Trindade. A gente tem que ter a primeira noção que Trindade é quem Deus é no seu ser eterno, né? Então é a nossa concepção da nossa divindade cristã. Antes de ter uma definição mais sistemática, até mesmo bíblica, é interessante a gente sempre frisar isso, tá? A Trindade, nós cremos logicamente que não é uma invenção, não é algo apenas didático, não é algo apenas filosófico, mas é quem Deus é. Ele se revelou assim para nós, tá? Então, nós estudamos a doutrina da Trindade não simplesmente por ser uma doutrina, mas por ser Deus, para entendermos o ser de Deus da melhor forma, né? E que ser é esse? Tá? Como é que a gente poderia dizer aqui em poucas palavras? Tá? Dizer que Deus é Trindade significa que ele é 3 pessoas, ele existe eternamente como 3 pessoas, a Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, 100% Deus, tá? E, ao mesmo tempo, só existe um Deus. Né? E aí é o mistério trinitário, né? Há tanta pluralidade quanto unidade na pessoa de Deus. Eu coloco ainda um ponto que é o da pericorese, né? Essa interpenetração mútua das pessoas da Trindade, o fato delas existirem dentro uma da outra. Né? Para mim, isso é fundamental para a gente entender a natureza de Deus e como elas se relacionam, e como eles podem ser um e ser 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, eu colocaria aí, a gente pode falar daqui a pouco mais sobre isso, eu colocaria esses 4 pontos básicos sobre Trindade. Deus existe como 3 pessoas, cada uma delas é plenamente Deus, existe só um Deus e eles vivem numa relação de pericorese, de habitação mútua entre eles. E aí, logicamente, que eu creio que isso está na Bíblia, tá? Isso foi revelado pelas ações de Deus, pelas palavras de Deus, né? E, logicamente, pela palavra aí também daqueles que escreveram a Bíblia. Isso está revelado para nós a partir das Escrituras. Lógico, né? Foi sendo desenvolvido ao longo da história, termos foram sendo adicionados, né? O trabalho teológico foi sendo desenvolvido, e aí nós temos vários escritos sobre isso, várias palavras, termos, expressões que não estão na Bíblia, mas isso não significa que a revelação de Deus trino não está lá. Tá? Então, começaria dizendo isso aí para quem estiver ouvindo. Recentemente aí acho que foi até no Instagram do nosso podcast, um seguidor disse lá, poxa,
mas o Espírito Santo, ele só veio em Atos 2, por exemplo, né? E aí eu tentei explicar para ele que não, né, sobre a dispensação do Espírito Santo. E uma coisa que nós sabemos é que a Bíblia, ela não se preocupa em provar que Deus existe num certo sentido. Ela começa já afirmando Deus, né? No princípio, Deus está aí, né? Ela não se preocupa em provar a criação de Deus, né? De onde que Deus surgiu. E até que era uma ideia bem defendida por um herege, que eu acho que você vai acabar comentando, que é o Ário, que ele tratava da existência de Deus de um ser que não é criado, né? Ele só depois que ele vai se embagarar na questão de dizer que Jesus Cristo foi criado. Mas, partindo desse pressuposto, a gente às vezes pode ser que cristãos ou não cristãos falam: por que eu vou acreditar na Trindade se essa palavra não está na Bíblia? Então, como que a dispensação da Trindade, se há uma dispensação dela, como que funciona esse relacionamento da Trindade desde do Antigo Testamento e para o Novo? Tá, eu começaria dizendo que nós precisamos ter muito cuidado quando a gente quer dizer que certo conceito teológico não existe na Bíblia, porque o termo teológico que a gente usa hoje em dia não está na Bíblia, né? Tem vários desses exemplos. Talvez o da Trindade seja o mais significativo, porque é uma das doutrinas mais conhecidas, mais importantes, mais debatidas da história. Mas tem várias coisas que a gente fala na nossa linguagem de hoje que não estão na Bíblia, né? Que foram, por exemplo, eu acabei de falar de pericorese. Pericorese é uma palavra que não está na Bíblia, mas se a gente for para João 14, a realidade da pericorese está lá, né? E João 17 também. Né? Então, não é porque o termo que foi criado depois não está na Bíblia que nós não podemos crer nele. E a gente tem, como teólogo, a gente pode criar esses termos para facilitar a vida, para resumir conceitos, para ser mais didático, mas nosso trabalho é sempre que esses termos carreguem conceitos bíblicos, né, que venham da relação bíblica, tá? Da revelação bíblica. Então, a Trindade é um desses. Então, esse nome surge com Tertuliano no terceiro século, foi ele que, pelo menos, cunhou e popularizou esse termo, né? Ele usou trinitas em latim, de onde vem a nossa palavra Trindade, e ali ele estava desenvolvendo já toda uma tradição teológica que veio desde o primeiro século e também das Escrituras. Então não é porque ele usou um termo novo aí que resume bem, inclusive, né, a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão na Bíblia. Né? E aí, eu caminhando aqui para as Escrituras, nós vamos ver que eu vou dar o meu resumo aqui, a gente pode entrar, eu queria até ouvir aí a posição do Murilo também, ele é mestre, né, Antigo Testamento. Fico feliz que tenha esse conhecimento do Antigo Testamento aqui, que é um bom debate sobre a Trindade. Mas eu acredito o seguinte: Pai, Filho e Espírito estão revelados nas Escrituras como Deus. Então nós temos tanto essa revelação do Pai divino, do Filho divino, do Espírito divino, como nós temos o princípio inegociável do monoteísmo cristão, né, e que foi herdado do monoteísmo judaico. Tá? Então nós temos essas duas verdades e é daí que nós formulamos então a nossa doutrina trinitária. Eu creio no seguinte: no Antigo Testamento nós não temos ainda uma revelação trinitária. Nós temos alguns vestígios da Trindade, alguns apontamentos ou pistas. Use a palavra aí que você achar melhor. Nós temos esses pequenos vestígios de uma Trindade, ou essas ideias que podem apontar para uma pluralidade em Deus, tá? Como se Deus estivesse ali preparando de antemão ou dando esse conhecimento que ele é plural. Tá? No Novo Testamento nós vamos encontrar uma revelação da Trindade, mas ainda assim é uma revelação que eu diria indireta, não é uma revelação direta. Você não vai encontrar nenhum texto no Novo Testamento como um texto de uma teologia sistemática, que vai dizer: aqui é a Trindade é desse jeito, é assim, é assado, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito, eles são Deus. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia uma definição que eu dei aqui no começo, né? A definição que eu dei aqui foi mais ou menos as palavras que o Wayne Grudem trouxe na sistemática dele. Então, a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, né? Então não há essas categorias ali para você achar a Trindade num único texto que vai resumir toda a doutrina.
Então, uma revelação indireta, uma revelação nos atos de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, naquilo que os escritores disseram sobre eles e muito principalmente no ambiente de adoração em que eles são citados no Novo Testamento, tá? Nos padrões trinitários que aparecem no Novo Testamento. Então, seria essa a relação que eu faria com o nosso conhecimento que vem da Bíblia e dos testamentos aí em relação à Trindade. Eu concordo plenamente com o Pedro quando ele diz que são vestígios, né, como o livro do Reeves, Vestígios da Trindade, onde no Antigo Testamento nós vamos vendo a ação do Espírito Santo. Ela não é protagonista, digamos assim. Nós não vemos o Espírito Santo atuando de maneira mais assumindo um papel de protagonismo nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, mas há indícios da atuação do Espírito Santo e, portanto, da obra trinitariana. E um dos livros fantásticos para falar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e isso corrobora em favor da doutrina da Trindade, é o livro do Abraham Kuyper, a obra do Espírito Santo, que creio eu ser uma das obras modernas mais ricas acerca da pessoa do Espírito Santo, embora não seja a pessoa do Espírito Santo o nosso assunto aqui, mas quando, por exemplo, a gente vai analisar da obra da criação, né, porque nós temos uma tendência de separar a obra de Deus em suas pessoas da Trindade como que traçando um exclusivismo. Então, quando a gente fala de eleição, a gente sempre pensa no Pai. Quando a gente fala de justiça, a gente sempre pensa no Pai. Quando a gente fala mais acerca do Evangelho, a gente sempre pensa na obra do Filho. E quando a gente pensa em carisma, em dons, em eclesiologia, aí a gente pensa no Espírito Santo. E eu acho que essa separação, ela não contribui para a gente enxergar uma obra da Trindade em todos os aspectos teológicos, em todos os aspectos bíblicos, em todo o trajeto bíblico. Mas nós vemos, estudando o Antigo Testamento, como que o Espírito Santo é atuante, é bem atuante na obra de criação. Inclusive, Gênesis, texto misterioso, né, de Gênesis 1, versículo 2, quando aponta que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra ruach, que aparece aí, que é traduzida para espírito, e a palavra rachaf, que é traduzida por pairar, ela, na verdade, tem um significado bem atuante acerca da pessoa do Espírito na obra da criação. Pairar, os teólogos antigos, eles entendiam o rachaf, uma raiz primitiva, eles entendiam como a ideia de gestar algo, uma ideia de pegar algo e dar a esse algo uma forma, um fazer vir à tona, não é? Então, o Espírito Santo ele é atuante na obra da criação, ele é atuante em toda a obra da revelação de Deus, né? Deus se revela, mas todo esse processo escriturístico, todo esse processo no qual essa progressão da revelação, não é? Como o autor aos Hebreus ele vai pontuar que, no passado, aos antepassados, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né? aos antepassados, pelos profetas. Todo esse processo dinâmico da maneira como Deus se revela tem um papel fundamental do Espírito Santo nesse trabalho. Então, o Espírito Santo está com o profeta, o Espírito Santo está no trabalho sacerdotal, inclusive a unção, né, essa vocação, essa determinação de determinados indivíduos para assumirem ofícios, é uma obra do Espírito Santo em separar, em equipar e em fazer uso desses indivíduos para falar ao povo. Então, nós temos
na verdade, o Espírito Santo ele vem atuante no Antigo Testamento, embora não assumindo o protagonismo, embora não sendo aquela pessoa da deidade que é ressaltada, né? Há no Antigo Testamento mais a presença do Yahvé, não é? Se apresenta o Yod-He-Vav-He, mas nós sabemos que ele é o Deus Trino. Só pondo um pouco mais de pimenta nessa discussão sobre o desenvolvimento, o aparecimento, ou ali a gente conseguir enxergar a Trindade, o que vocês pensam, né, Pedro? O pessoal fica à vontade também, Caio. Quando, por exemplo, a gente olha ali, façamos, né, o homem, a nossa imagem e semelhança, no plural, ou por exemplo, lá em Babel, né, desçamos, né, agora eles serão como nós. Isso são afirmações para vocês da Trindade? Não são? Porque a gente às vezes até vê teólogos, eu já vi muitos teólogos, eu acho que dá até para chegar numa concordância nisso, de que a Trindade, né, a comunidade santa, se reuniu antes da fundação do mundo, né, onde o Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo aplica aquilo que a obra, né, de Jesus. Vocês acham que esses termos dá para a gente conseguir ali cravar que é a Trindade já, ou não? O que você pensa sobre isso também, Pedro? A minha melhor resposta sobre essa questão que eu posso dar é um talvez. Certo? Não sei se vai decepcionar muita gente, porque muita gente gosta do sim ou do não, mas quando você começa a estudar teologia, você vai ver que nem tudo é preto no branco, é sim ou não, quanto parece ser. Tá? Muita coisa é não sei ou talvez. Né? Você vai ver grandes teólogos dizendo isso. Né? E eu não estou dizendo aqui que eu sou um grande teólogo, mas eu só me espelho neles e só tenho o exemplo deles. Tá? Então, eu diria que esse tipo de plural é uma discussão muito grande aí com ele. Há bons teólogos, exegetas de ambos os lados, né, que colocam suas posições. Se ele seria um plural que é chamado de plural de majestade, uma forma aí de honrar uma figura real, né, uma figura majestosa, no sentido de rei, né, de autoridade, usando esse plural para se referir a essa pessoa. Né, e vão argumentar que isso seria comum no mundo antigo. Há quem diga que é um plural mesmo de uso de linguagem, como a gente às vezes se refere a nós mesmos no plural, né? Você está falando de você para passar uma ideia aí de humildade, ou para não ficar falando eu, você fala nós, fala a gente, né? A gente costuma às vezes falar isso. Outros vão dizer que pode ser um plural daquilo que dá uma ideia muito parecida com de majestade, mas que dá uma ideia de grandiosidade, que você não pode medir, né? Que você não pode colocar medidas, né, e quantidade. Então você usa um plural assim para dizer que Deus é grande demais, tá? E outros vão dizer que esse é um indício sim da Trindade, que Deus está falando dele como um ser plural, tá? E que ele já passa essa ideia de uma pluralidade. Não diz quantos, nem dá nenhum número, mas dá uma ideia aí que Deus tem essa pluralidade dentro da unidade. Né? Eu diria que talvez eu me aproxime mais dessa ideia que sim, pode ser um uso plural de Deus, mas é uma questão para mim que se só fosse esse vestígio, ele não se sustentaria sozinho, entende? Eu acho que a discussão é boa, que há possibilidades e pelo uso ali da exegese não dá para ter uma certeza completa do que é isso, mas eu diria que pode ser sim um indício, tá? Mas é um talvez, é um grande talvez. Né? A gente teria que juntar com outros vestígios e, logicamente, com a revelação do Novo Testamento para afirmar que isso é a Trindade ali já revelada no Antigo Testamento. Tá? Concordo com o Pedro. Toda a Escritura ela apresenta essa relação trinitariana.
o único Deus que subsiste em 3 pessoas. Isso para nós cristãos, não há nenhuma crise em relação a isso. Mas o texto em questão, a palavra assar, né, manufaturar, realizar, fabricar, originalmente, a maneira como Moisés grafou aí, ela não permite uma tradução nós possamos colocar ou no singular ou no plural, entende? Ela pode ser aplicada das duas formas. Ela tanto pode ser traduzida como fazer, fabricar, ou ela pode ser traduzida por fabriquemos, façamos, entende? Então, esse não é um bom texto para a gente fazer uma exegese e dizer, pronto, batemos o martelo. Né? Sim. Certo? Então é isso mesmo. Acho que a gente tem que fazer isso que o Pedro falou, né? Que é buscar uma conjuntura, uma teologia bíblica, né? Uma unificação, onde o conceito de trindade ele é presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então não é por causa da incerteza do termo que pode ou não pode ser traduzido no plural, pode ser ou não pode ser, né? Ele não é fechado, né? A maneira como está, né? O assar, que implica que nós podemos afirmar ou não. Né? Então ninguém pode fazer uma exegese e dizer, está aí. Né? Nesse versículo aí, Gênesis 1, 26, está aí, a trindade está aí. Ou críticos também não podem pegar esse texto e dizer, olha, não pode ser traduzido no plural, né? Então não está aí. Né? Vocês estão entendendo? Sim, sim. Mas o que eu iria falar, você comentou, você levantou a questão sobre uma possível reunião trinitária ali antes da fundação, né, dos tempos e tudo mais. Eu acho que nesse aspecto a gente entraria numa discussão de teologia da aliança, Pactum Salutis, e aí a gente tem uma margem de dentro da cristandade mesmo, ter uma concordância muito grande sobre a doutrina da Trindade, e aí a gente entra num aspecto de bastantes divergências, né, de diferentes linhas de interpretação, até mesmo se a gente limitar ao campo reformado, né, da teologia reformada, a gente vai encontrar divergências de pensamento sobre essa questão do Pactum Salutis, e eu não sei se o Pedro, se o Murilo vai querer entrar nesse aspecto, mas eu queria também, para corroborar aí com o que tanto o Pedro quanto o Murilo falou sobre a questão do Espírito Santo, ele está presente no Antigo Testamento, da forma como ele estava, que você levantou a questão que as pessoas perguntam, né, sobre o fato da veracidade da Trindade, da doutrina da Trindade, pelo fato de não estar especificamente um texto na Bíblia, e o Pedro já falou que tem várias doutrinas que a gente acaba buscando em vários textos, né, e eu queria recordar aqui que as grandes heresias, elas começam quando se isolam textos, né, quando você esquece de outros textos bíblicos, você pega um texto e você isola ele do seu contexto e do que a Bíblia diz sobre esse mesmo tema em outros pontos. Então, na verdade, esse exercício que a gente faz na busca do estudo trinitário, de correr a Bíblia, né, investigar os textos bíblicos em diferentes pontos, buscando uma compreensão, nada mais é do que uma direção coerente para qualquer doutrina bíblica que a gente vai fazer, de buscar entender o que textos que aparentemente são controversos, como eles se interpretam, como eles somam no seu significado, né? Porque, afinal, a gente sabe em 2 Timóteo 3,16 que fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, eu acho que o estudo da Trindade ele é até didático nesse sentido de nos ensinar a formular de uma forma coerente e piedosa, bíblica, a formulação de uma doutrina, né? A gente chegar a uma conclusão aí, ou a busca de uma conclusão bíblica de uma doutrina é considerando diversos textos bíblicos e não buscando especificamente um que encerre o assunto, mas buscar entender o que a Bíblia como um todo fala sobre aquele assunto específico, né? Deixa eu dar só mais uma contribuição sobre o Antigo Testamento, que é
para mim, talvez o principal vestígio, acho que eu posso até dizer que esse é o principal, pelo menos na minha opinião, não sobre dizer que ali está revelada a Trindade, mas que aponta muito diretamente para uma pluralidade em Deus. Aí eu faço o gancho com o Novo Testamento, que é a figura do anjo do Senhor no Antigo Testamento, tá? Figura misteriosa ali, gloriosa. Muita gente faz muitas perguntas sobre o anjo do Senhor, mas você vai ver no episódio em que Jacó luta com essa figura, que nós temos ali uma identificação do anjo do Senhor como alguém que é distinto de Deus, mas que também é o próprio Deus. Ele é tratado no Antigo Testamento, ali em Gênesis, como um mensageiro, né, de Deus, um anjo, um mensageiro, alguém que vai levar a mensagem do Senhor, mas logo em versículos muito próximos uns dos outros, ele já é chamado também de Deus, né, ele é o próprio Deus. Inclusive, Oséias vai falar isso quando ele se refere a esse episódio de Jacó, dizendo que ele lutou com o anjo e ele lutou com Deus também, né? Então, há essa figura que passa o seguinte: há pelo menos ali um indivíduo, uma figura que é Deus e ao mesmo tempo é distinto de Deus, o Pai, né, de Yahweh. Então, nós temos essa imagem do anjo do Senhor que passa esse apontamento sobre uma pluralidade em Deus, tá? Esse seria o meu principal vestígio do Antigo Testamento. Teria outros, mas depois a gente fala mais sobre isso. Eu falo mais sobre isso aí lá no Instagram, no curso da Trindade. Vamos ficar fazendo aqui as propagandas. O Alan Porto passou por aqui, fez o merchanzaço dele do Francis Schaeffer. Você pode Schaeffer, fazer, né, a hora que você quiser. Fica à vontade. Beleza. Boa esse insight aí do Pedro em relação a figuras tipológicas, né, principalmente essa do anjo. A gente vê Deus, por exemplo, repreendendo o povo em relação ao culto lá no livro de Malaquias, e o Senhor diz assim: olha, vocês esperam o anjo do Senhor, o anjo da aliança a quem esperais, o anjo da aliança a quem desejais. E o Senhor ali está falando da sua encarnação, da maneira como ele vem para estar no meio do seu povo. E é interessante como essa é a última voz profética, com exceção de João Batista, né? Mas a última voz profética nas páginas do Antigo Testamento. E 400 anos depois, né, depois daquele silêncio profético, vem João Batista, e o Filho de Deus, que já havia encarnado, ele inicia o seu ministério, né? Ele sendo o Emanuel, o Deus conosco. Então, isso é muito interessante. Enquanto que Deus se revela como anjo da aliança, esse anjo da aliança se manifesta encarnado em Cristo e exerce o seu ministério no poder do Espírito, né? Então, o anjo da aliança seria vestígios das outras pessoas da Trindade, em especial o Filho, né? Concordo com o Pedro, sim. Um grande vestígio é a presença, a manifestação desse anjo, que é relacionado como Deus, é considerado como Deus, mas assume uma função diferente, e que no Novo Testamento esse anjo da aliança se manifesta de maneira clara, visível, operante, atuante e no poder do Espírito Santo. Então, achei muito boa a colocação do Pedro no site dele. Nós estamos falando então daquele anjo que aparece em Judas, né? Anjo Miguel. Aliás, Pedro, eu gosto de treta também, mas na treta que a gente aprende, entendeu? E já que você vai adentrar aí no Novo Testamento, indo para a história da igreja, você já pode emendar aí uma questão que eu acho interessante a gente responder aqui, que eu creio que muito crente passa por isso durante a semana, durante seus dias. Por exemplo, como a gente pode se defender num campo mais de apologia, né? Mas assim, lógico, a gente ensinando um simples irmão
a responder essa questão de arianos contemporâneos que batem na nossa porta ao sábado de manhã, né? E de justificar, por exemplo, Colossenses 1,18, né? Que Jesus é o primogênito, vem querer falar do anjo descrito lá em Judas, né? Que se contendeu com o diabo. O que a Trindade colabora com isso e o que a gente consegue responder para esse arianismo contemporâneo aí? Tá bom, vou fazer um resumo gigantesco aqui, tá? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente aí sim já encontra uma revelação da Trindade. Nós encontramos ali Deus agindo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O grande livro trinitário, vamos chamar assim, do Novo Testamento, é o Evangelho de João. É ali que nós encontramos, né, a Trindade na sua forma mais detalhada, tá? Tanto as pessoas da Trindade, quanto as suas divindades e suas relações, suas ações, certo? Principalmente o Pai e o Filho, logicamente. Então, desde o prólogo do João, de João, que já é claríssimo, né, dizendo que havia o Verbo que era Deus e estava com Deus, né, e esse Verbo e esse Deus depois vai ser identificado como Filho e como Pai, como Jesus, né, e como Deus o Pai, e assim vai ser tratado no resto de todo o Evangelho. Nós vamos ver como eles se relacionam, como eles agem, né, como eles são como eles são distintos. Você vai ver depois o Espírito Santo, que vem como uma outra figura divina para manter Deus perto do seu povo, quando Jesus vai deixar os seus, né, a igreja vai ascender aos céus, ele diz que vai vir outro Consolador, outra figura, então nós vemos a obra do Espírito ali, né? Então no Antigo Testamento nós temos essa revelação da Trindade, ok? Tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Nós vamos ver o Espírito também sendo chamado de Deus no Novo Testamento, nós vamos ver o Espírito sendo citado várias vezes em textos que nos dão padrões trinitários, que você pode pegar Efésios, por exemplo, capítulo 1, você vai ver lá que Paulo está louvando a obra da salvação de Deus. Então ele fala do Pai, ele fala do Filho, ele fala do Espírito Santo. Paulo termina a segunda carta aos Coríntios com uma saudação, né, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há outro texto de Efésios, que quando ele vai falar da unidade da igreja, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é adicionado nessas fórmulas trinitárias do Novo Testamento, e você vai ver que ele também está adicionado no ambiente de adoração, né? Então, nós temos já essa doutrina sendo revelada no Novo Testamento. E os teólogos pós-Novo Testamento, aí, primeiro e segundo século, vão começar a desenvolver a doutrina trinitária através desses textos, tá? Dessa ideia aí do Novo Testamento. E aí vão surgir debates, principalmente sobre a pessoa de Jesus no primeiro momento, cristologia, né? Se ele é Deus, se ele não é, como ele é Deus, como ele é igual ao Pai, como ele é distinto do Pai. É a figura de Jesus que começa a ser mais debatido nesse ambiente da Trindade, né? E aí nós temos essa heresia aí ariana, né? Que vai ficar mais forte aí na metade do quarto século, mas que já vem aí desde o começo do quarto século, né? E tem o seu vamos dizer assim, seu clímax, seu auge da história ali no Concílio de Nicéia, no sentido de onde foi debatida e onde ela foi negada e tal. E a ideia basicamente é que Cristo foi criado, né? Que Deus, o Filho, é um demiurgo, na verdade, né? É um semideus, né? Uma divindade que foi criada e por meio dele, Deus o Pai criou todas as coisas. Então isso quebra a Trindade porque tira a divindade plena de Jesus, a eternidade de Jesus, e Ari também ensinou isso sobre o Espírito, tá? O Espírito seria também essa espécie de semi-divindade que foi criada. Hoje, né, esse ensino está aí nos Testemunhos de Jeová. A gente sempre diz que não se inventam mais heresias novas, né? São heresias sempre requentadas aí do passado, né? Até quando você vê gente aí falando mal da Bíblia e falando um monte de besteira, isso não é novo, já vem do passado, né? Outras pessoas já falaram isso. Então, nós temos hoje nas Testemunhas de Jeová esse tipo de ensino, né? Que Jesus é um ser criado, é um demiurgo criado, né? Ele não é Deus plenamente divino, né? Esse texto que você citou, de Colossenses 1,18, é um texto até bem fácil para mim de interpretar, né?
Inclusive foi um texto que foi usado pelos arianos na época, lá no quarto século. Era um dos textos, junto com outros textos, que eles usavam para dizer que Jesus era o primogênito, então ele foi criado, ele nasceu, ele passou a existir em algum momento aí, antes da criação da Terra, né, do universo. Então, para mim, o texto ali está falando, né, e o contexto vai apontar isso para a gente, de autoridade. Ele é o primogênito porque ele criou todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então, portanto, ele é o Senhor da criação. Então, o primogênito ali é no sentido cultural da autoridade que Jesus tem, porque o primogênito naquela época tinha autoridade, né? Era o sucessor do pai, né? Era aí aquele que, digamos, depois do pai era o chefe da família, que recebia a bênção e tudo. Então, é nesse sentido que ele é o primogênito, certo? Esse texto é aquilo que os meus amigos disseram aí, né? Que você não pode pegar um texto e eliminar ele do resto da teologia bíblica. Ou seja, se Paulo está dizendo ali que Jesus é o primogênito porque foi criado, ele está contradizendo João, ele está contradizendo o próprio Paulo em outros momentos, né? Então a gente precisa fazer teologia dentro do seu contexto ali do texto imediato e do contexto da teologia bíblica também em geral, né? Dos outros autores e dos outros gêneros bíblicos, certo? Então eu diria que eu não gosto muito dessa ideia de você atacar os testemunhos de Jeová, né? Então, vá para uma conversa mesmo sobre Jesus, vá ouça o que eles têm a dizer, depois diga você o que você acha, o que você pensa, e vá para a Bíblia. Eu sei que eles têm vários argumentos totalmente distorcem o texto bíblico, mas vá para a Bíblia, tente mostrar na Bíblia. João capítulo 1, né, verso 1, 2, vá para o texto de Colossenses, tente explicar também, né, e tente fazer um evangelismo ali, mais do que atacar os testemunhos de Jeová. Meu caminho seria esse aí. Eu, inclusive, pensei já em colocar um adesivo no portão da minha casa, né? Recebe-se testemunho de Jeová para um cafezinho. Mas eu moro muito longe do centro da cidade, aí elas dificilmente aparecem por aqui. Interessante essa influência do platonismo nas convicções teológicas de Ario, né? Platão fazendo aquele dualismo entre matéria e forma, e esse desprezo pela matéria, e surge então a teoria do demiurgo de Platão, uma vez que Deus é esse Deus espírito, esse espírito bom, onde nele não há nenhuma matéria má, ele não poderia manipular nenhuma matéria para dar forma a nada. E aí, segundo Platão, surge esse ser, né, esse ser eterno, essa razão eterna, cria um ser chamado demiurgo, e esse ser que é menor do que Deus, ele pode sim tocar a matéria, manipulá-la e dar forma às coisas, né? Então, essa perspectiva platônica era muito, muito presente, não só na vida de Ario, né, do bispo Ario, mas nas páginas do Novo Testamento a gente já vê o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Judas. A gente já vê essa apologética desses escritores bíblicos, já por causa dessas influências, né, desse princípio de platonismo na sua entrando pelas janelas e portas da igreja. E é interessante esse texto aí que você citou de Colossenses 1,18, e o Douglas Moo, ele fala algo interessante sobre esse texto. Diz que não só Paulo está relacionando Jesus com a criação, o poder criador, mas está relacionando Jesus à recriação, aquilo que em Apocalipse se revela como aquele que faz novas todas as coisas. Então, pode ser também que Paulo tenha usado aí a questão de Jesus como primogênito num contexto escatológico, num contexto já de consumação, um contexto já onde ele apresenta a nova criação em Cristo, e ele sendo, então, o primeiro, né, como Deus homem, a representar essa nova criação nesse novo céu e nova terra. Tem uma questão
que é mais filosófica, mais pensar, e você vê no próprio texto de Colossenses que o texto bíblico vai dizer que Jesus é antes de todas as coisas, né? E você vai ver ao longo do Novo Testamento também algumas dessas verdades de que ele já existia antes de tudo ser criado. Então ele já existia na eternidade, né? E aí o que eu perguntaria para o Testemunho de Jeová, para qualquer um que diga que Deus criou Jesus na eternidade, é da nossa dificuldade de lidar com isso, porque não existe tempo na eternidade. Tá? Então, não há essa ideia de que o que existia 10 minutos antes da criação. Não existia 10 minutos. Né? O que existia 100 mil anos antes da criação. Não existia 100 mil anos. Então, como eu posso dizer que em algum momento Deus criou Jesus Cristo? A partir do momento que o texto diz que Jesus Cristo existia antes de todas as coisas, isso logicamente nos leva a pensar que ele sempre existiu. Né? Porque não há tempo, não há um momento na eternidade onde a gente possa dizer se ele existiu antes da criação, então ele existiu a partir de um certo tempo, mas não existe tempo. Entendeu? Eu sei que está parecendo uma viagem aqui, mas o texto bíblico, quando nós dizemos algo existiu antes de tudo ser criado, é porque ele existiu para sempre, entende? Não existe uma escala de tempo antes da criação do tempo para eu dizer, não, no começo só existia Deus, o Pai. Depois de certo tempo é que ele criou Jesus. Não há esses parâmetros, entendeu? Não há essas categorias. Não há um tempo onde Deus, o Pai, existia e Jesus Cristo não existia. Se ambos existiam antes da criação, é porque existiram eternamente, entendeu? Então essa é uma dificuldade aí filosófica, mais lógica, que o Testemunho de Jeová ou outros teriam que trabalhar também e responder. Inclusive, na questão do demiurgo, ou de dizer que Jesus era um pequeno Deus, ou um Deus menor, né? Nesse contexto do século 2, 3 até o 4, os cristãos eles eram acusados de idólatras, né? Nesse contexto até de se pensar em 3 deuses, né? Acusavam os cristãos de idolatria. Então, a gente vê que naquela época, inclusive como o Murilo citou, a questão platônica, a gente pode entender aí que começa-se do século 2, 3, ali no 4, a gente vê uma apologia mais forte, né? uma apologética mais forte nesse sentido de defender a Trindade, até porque os primeiros pais eles não se preocupavam muito com isso ali no século I, a gente começa a ver acho que um desenvolvimento maior no século II e III, e a gente chega ali, por exemplo, no credo, né Pedro? Interessante que muitos cristãos protestantes não estão acostumados a professar o credo. Eu, recentemente, na minha comunidade, era minha dirigência, eu abri o culto e coloquei na tela, abri a reunião, né? Coloquei na tela o credo e pedi para os irmãos que a gente lesse juntos, né? E ali a gente pode ver o quanto há de afirmação da Trindade. Por exemplo, a gente estava falando sobre o Novo Testamento. Ali na grande comissão, quando Jesus fala em Mateus 28, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está se autoafirmando dentro da Trindade e está afirmando a Trindade. Isso também deixa claro, como você citou outros textos de Paulo? Eu acho que é um bom indício, sim, da Trindade. Né? Há muita discussão sobre essa fórmula batismal, né? Alguns mais recentemente, nem tão recentemente, né? Mas vão dizer que esse é um texto que foi adicionado posteriormente, né? Que ele não seria original, que alguém complementou esse texto. Eu não caminho por essa ideia, então eu creio que ele se indica, né? Seria um vestígio dentro do Novo Testamento, né, junto com as outras formas trinitárias. A forma batismal é um desses padrões que indica ali, sim, o Pai, o Filho e o Espírito como no mesmo nível de autoridade e de divindade. Porque se você vai batizar
no nome do Pai, está batizando no nome de Deus, né? No nome do Filho, no nome de Deus. No nome do Espírito também não seria aí um semideus colocado junto nesta fórmula, né? Ou uma força qualquer que não é divina, que não é pessoal. Então eu considero sim, por mais que há muito debate sobre esse texto, mas eu considero que é um dos vestígios aí que nos aponta. Uma das formas trinitárias no Novo Testamento é sim a fórmula batismal, como a gente chama, né? Algumas fórmulas, né? A fórmula batismal é um grande retrato da Trindade, e a fórmula da bênção também, né? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, ele vai registrar, sim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós, né? Então, a fórmula da própria bênção apostólica, ela é trinitária e ela é revelada na Escritura. Isso, esse é um dos meus textos preferidos, né? A bênção apostólica aí. Bom, Pedro, a gente já conseguiu ter um panorama legal. Como a gente sabe, é um tema profundo e a gente está falando de um ser infinito. Então, logicamente, é um assunto profundo e infinito. Nós somos finitos e limitados. Eu acho que a gente não vai conseguir nunca chegar numa profundidade. Mas eu acho que a gente vai conseguir aí dar um panorama para os nossos ouvintes, para que eles se aprofundem mais, sim, né? Inclusive, vai lá e também assistam mais o seu curso, que você aprofunda lá. Pedro, e para a gente passar essa fase que a gente falou aí da história da igreja, eu vi que acho que numa última aula você fala, acho que a pergunta era: Constantino inventou a Trindade, né? Se você puder falar, caminhar nesse último ponto, para a gente partir sobre as divindades das pessoas da Trindade, né? Certo. Essa é uma acusação que já vem de muito tempo aí, né, de Constantino ter inventado, ou pelo menos forçado, uma doutrinação em relação à Trindade, tá? Aliás, está meio na moda aí acusar de Constantino de algumas coisas, né? Estou dizendo que Constantino também inventou o cânon bíblico e tal, mas essa da Trindade também já vem há algum tempo, né? Dan Brown já escreveu sobre isso. Os testemunhos de Jeová fazem essa acusação a Constantino, né, de que ele, por meio ali do Concílio de Nicéia, num jogo político, teria, então, forçado essa divinização da pessoa de Jesus Cristo, né, tornado Jesus num Deus, né? Mas, logicamente, isso não tem nenhuma base histórica, né, nem bíblica, né? É uma afirmação que carece mesmo assim de argumentos e de documentação histórica, né? Engraçado que nenhum pai da igreja, nem mesmo aqueles que participaram desse concílio, ou os concílios posteriores, fizeram tal acusação a Constantino em relação ao dogma da Trindade. Isso. Não, mas agora a gente tem um pai da igreja atual, VA, tá? Eu não tenho problema de citar nome aqui também não, viu? Ele andou dizendo que foi Constantino. Essa questão do cânon aí eu acho ainda pior, porque quando a gente vai para a doutrina da Trindade, Constantino teve um papel, lógico que ele teve um papel, tá? E foi ele que reuniu o Concílio de Nicéia, foi ele que tentou ali uma unificação desse dogma cristão, porque ele queria uma religião unificada para ter um império unificado. Ele tinha acabado de se tornar ali imperador, tanto do Ocidente como do Oriente, no Império Romano, né? Então, nós temos essas questões que, claro que Constantino influenciou a reunião, né, e deu o seu apoio de poder de imperador. Isso aí, logicamente, aconteceu. Agora, desde o primeiro século, nós já temos os teólogos falando que Jesus é Deus, que há uma espécie de pluralidade em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso fica mais forte no segundo século, isso fica ainda mais forte no terceiro século. Então, nós já temos uma tradição teológica trinitária antes de Constantino, antes de Nicéia. O que Nicéia faz e o que Constantino influenciou ali, que os bispos debateram, foi contra o arianismo, e aí eles formularam aí o primeiro grande credo cristológico trinitário, né? Foi apenas isso, essa formulação, talvez esse resumo, né? Porque é importante entender
que a teologia é desenvolvida, é escrita e é documentada muito em resposta às heresias. Então, as heresias impulsionam o trabalho teológico. E foi isso que aconteceu em Nicéia. Constantino teve um papel? Teve, mas longe de ser o inventor, né? Longe de ser aquele que, por força, né, declarou isso, sem isso ser verdade, como se isso nunca tivesse sido trabalhado na história da igreja, nem já tivesse sido afirmado desde o primeiro século ou nas escrituras, né? Então, o ponto aí é só esse. Perversão do papel de Constantino, o exagero Sim. do papel de Constantino. Eu acho interessante esses episódios na história da igreja, até você citou exatamente a questão das heresias, porque, cara, se não existisse um Pelágio, a gente não ia ter muitas vezes uma contraposição de Agostinho, né? Se não existisse Erasmo, a gente não ia ter um nascido escravo de Lutero, né? Então, a heresia em si, parece que não, né? Para alguns, mas ela está dentro da soberania de Deus. e Deus, em cada tempo, em cada era, ele levanta homens para combatê-la. Se a gente olhar mesmo para Agostinho era maniqueísta, né? Era donatista. Ele cria exatamente aí, praticamente, nessa ideia do gnosticismo ariano e etc. Então, esses homens, até como você disse, Constantino, né? Até porque a gente começa a ver que nesse um pouco desse ponto mais para frente ali, a igreja se desenvolve numa ideia de igreja-estado muito contínua, né? Então a gente vê a atuação política e a atuação teológica sempre caminhando junto. Então, se Constantino estava ali e reuniu, estava dentro da soberania de Deus, eu não tenho dúvidas disso, né? Mas não dá para a gente realmente dizer como a gente está vendo essas heresias sendo ditas atualmente, né, sobre a intervenção dele no cânon bíblico e no credo, etc. Miserere nobis, qui tollis peccata Quando a gente vinha comentando aí dos testemunhos de Jeová, né, e a gente entra nesse ponto de seitas e heresias e outras religiões, acaba que o trabalho ele inicia em um passo onde já houve uma distinção clara ali de crença, de fé, né, de cristandade, de paganismo, e seja qualquer tipo de divergência que a gente faça para estabelecer esse tipo de discussão. Pressupõe já essa distinção. Aí o Pedro trouxe todo um panorama histórico sobre a questão da importância da doutrina da Trindade nesse contexto. E pegando o gancho no que vocês vêm falando agora de questões contemporâneas, né? As questões contemporâneas que a gente tem enfrentado, parece que de maior desafio, se é que a gente pode dizer assim, não sei também, mas são de heresias sendo levantadas dentro da própria cristandade, né? De pessoas que assumem uma fé cristã que deveria pressupor um conjunto de crenças, de dogmas, de doutrinas, e acabam pregando, ensinando publicamente contrário a isso. Você citou o credo, né, dos apóstolos, e tem tantas outras confissões e credos que foram construídos justamente para pressupor o que aquele que diz ser cristão acredita, né? Então, qual que é a importância da doutrina da Trindade para a gente abordar esse tipo de heresia que a gente enfrenta contemporânea? E o que vocês pensam a respeito? O Pedro, principalmente, que tem se engajado em fazer um curso, e aqui eu também queria já fazer um merchan do curso dele gratuito, porque é uma linguagem muito acessível. Eu tenho indicado para o pessoal da igreja aqui, para alguns irmãos, ele traz algo substancial e ao mesmo tempo uma linguagem acessível, porque como ele mesmo levantou no curso, eu venho acompanhando, que muitas pessoas acabam demonstrando desinteresse alegando a dificuldade da doutrina, mas ele tem feito isso de uma forma acessível, de uma linguagem muito clara, e como isso poderia auxiliar, né, não só para as pessoas que estão produzindo essas heresias. Esse é um primeiro problema. Mas o segundo problema é a quantidade de pessoas que abraça
o discurso desses pregadores e desses que têm se colocado aí para falar sobre esse assunto. Então, como que a gente poderia trazer a nossa discussão de heresias dentro da cristandade, buscando esse respaldo da doutrina da Trindade, né? Tanta coisa aí. A gente vê que são coisas práticas. A doutrina da Trindade, ela vai afetar a sua compreensão sobre a soteriologia, ela vai afetar a sua compreensão sobre a eclesiologia, ela vai trazer uma série de implicações que muitas vezes a gente acha que está distante. Não, a doutrina da Trindade é algo distante, é subjetivo, é transcendente. Mas uma série de outras doutrinas das sistemáticas, elas estão amarradas à compreensão que a gente tem sobre Deus enquanto um Deus trino, que foi inclusive o que o Pedro falou quando ele deu o significado de trindade, ele falou que se tratava de quem é Deus. Então, o que a gente pode falar sobre essa questão do debate contra heresias dentro da própria cristandade, né, contemporâneo ainda? Cara, essa é uma discussão que dá um debate aqui, uma conversa de dias, né? Uma tese de doutorado aí, né? Eu vou começar dizendo o seguinte, pode parecer que não, mas há muitos cristãos, ou pelo menos ditos cristãos, que não acreditam na Trindade, né? Eu recebo vários comentários, às vezes, no YouTube, nas minhas redes sociais, de pessoas criticando algum conteúdo que eu escrevo sobre a Trindade porque não acreditam na Trindade. E isso pode parecer chocante, mas talvez você seja de uma igreja mais conservadora, mais saudável, todo mundo acredite, mas há uma boa parte de pessoas que não acreditam, né, que acham que isso é uma invenção, né? Eu tenho visto isso na internet, tá? Se são cristãos verdadeiros ou não, aí é outra coisa, mas estou dizendo que tem gente que diz isso, certo? E é um trabalho, né, importante a gente fazer, de ensinar em linguagem acessível. Eu sou, vamos colocar assim, eu sou esse pastor e teólogo que, para mim, o que importa é ser acessível ao público, assim, à massa da igreja, assim, né? Desde os mais simples, aqueles que são semi-analfabetos teológicos, ou analfabetos teológicos. Eu sempre prezo por esse tipo de comunicação. Então, eu acho que você traduzir doutrinas históricas, bíblicas, né, para a linguagem do povo é importantíssimo demais. Ário foi alguém que percebeu isso, né? Ário era um cara que usava da simplicidade e da música para propagar os seus ensinos, né? Infelizmente ele estava do lado errado, mas a gente precisa saber fazer isso, traduzir para a linguagem do povo questões mais profundas, porque isso vai proteger a nossa igreja das heresias, né? Então, quando você vê, por exemplo, um Vitor Azevedo falando sobre a Bíblia, você vê que ele sabe falar, ele sabe comunicar, ele fala com um carisma muito grande, ele fala com uma simplicidade muito grande, e as pessoas entendem, e porque entendem, acreditam, né? Então, se você pegar dois discursos teológicos, onde um lado está certo, mas é altamente complexo e difícil de entender, e o outro lado está errado, mas é simples, as pessoas vão acreditar no que elas entenderam, né? Então, nós precisamos fazer a boa teologia de maneira simples. E a Trindade se encaixa nisso daí. Eu também creio, como o Kaique falou, que a partir da Trindade nós entendemos muita coisa na teologia, né? A partir da divindade do Espírito nós podemos caminhar para a inspiração das Escrituras. A partir desse conhecimento trinitário nós podemos partir para as ações de Deus na salvação, na soteriologia. A Trindade, ela exerce um papel também em moldar alguns comportamentos na igreja. A gente vê isso no Evangelho de João, a gente vê isso também em Paulo, quando ele fala de alguns padrões trinitários que influenciam a nossa unidade na igreja, as relações na igreja, né? Então, é um bom ponto de partida, sim. Agora, eu sempre vou focar nisso, a gente precisa ser acessível. A gente precisa ser sempre muito acessível nessa apologética, nesse ensino, nessa nossa didática. Então, eu iria por este caminho. Ensinar a Trindade, tanto para aqueles que não acreditam, e também usá-la como ponto de partida para outras doutrinas aí que estão sendo atacadas, né, por ensinos errados. Eu acho uma incoerência muito grande você querer ser cristão, mas eliminar a Trindade. Porque você perde a reorganização da vida, né? Então, a Trindade, ela nos reorganiza. A Trindade reorganiza o convertido. Ela nos dá os padrões de masculinidade e feminilidade.
ela nos dá os padrões acerca de relacionamento marido-mulher, né, casamento, enfim, né, tudo isso mais que o Pedro falou. Então, eu acho uma incoerência enorme e um esforço inútil de alguém que quer ser cristão, mas quer eliminar a Trindade, né, ele vai perder toda a reorientação da vida, né, toda uma cosmovisão cristã vai ser prejudicada na vida desse cristão. Eu tive a oportunidade, em 2017, passar uma semana com o pastor Ronaldo Lidório. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção naqueles dias, sobre justamente essa forma de a gente conseguir passar a teologia para os membros da nossa comunidade, ou para essa massa que acaba sendo convencida com o discurso do Victor Azevedo, por exemplo, né? E ele disse assim, cara, que nós deveríamos ser culturalmente inteligíveis, né? Saber ali com quem a gente está falando é ser culturalmente inteligível. A gente está falando com um cristão que mal sabe ler ali a Bíblia, a gente diz que entrar com termos muito filosóficos, aliás, essa é a função do teólogo, né? É olhar para a teologia, estudar, esmiuçar, se aprofundar e trazer de uma forma inteligível. Então, ele diz que nós deveríamos ser culturalmente inteligíveis, mas teologicamente fiéis, né? Então, o VA ele chega a ser culturalmente inteligível porque as pessoas o entendem, mas ele não pratica a segunda questão que o Ronaldo Lidório falou, que é ser teologicamente fiéis. E eu acho que isso está faltando muito hoje, embora a gente está acompanhando aí eu faço até uma comparação com a imprensa de Gutenberg, né? As redes sociais têm sido essa imprensa de Gutenberg. Só que a gente vê tanto heresia quanto uma teologia saudável, né? Mas, em certo sentido, o que eu fico feliz é de ver a teologia reformada hoje conseguindo chegar em muitos jovens, né? Em muitos jovens que conseguem ver um discurso desse, né? Como falando do cânon da Bíblia, né? Desmerecendo a pessoa de Jesus e etc. E consegue já, de fato, acendeu ali o sinal da heresia, né? Já conseguem debater. Então, eu achei isso que o Ronaldo Lidório nos trouxe naquele dia muito bom. Bom, para a gente já ir caminhando aí para o final, né? Eu acho que já a gente conseguiu desenvolver também, de certa forma, histórica e olhando para o Antigo e para o Novo Testamento, eu acho que a gente poderia juntar os próximos dois temas aí, Pedro, para a gente já caminhar para o final. A gente vai falar agora, então, da divindade das pessoas da Trindade. Eu queria dar um pitaco já, porque no Deleitando-se na Trindade, né, o Michael Reeves, ele falou uma coisa interessante, cara, que antes de Deus ser criador, ele foi pai, ele era pai, ele é pai, né? E isso também é muito consolador. Então, se você já puder desenvolvendo essa ideia da divindade das pessoas, da Trindade, e a gente já ir caminhando para o final e trazermos algumas aplicações aí para nossos ouvintes, para os irmãos. A gente vai encontrar a Bíblia, né, como eu falei, falando sobre a divindade dessas três pessoas. Talvez a mais questionável, no sentido de não ser diretamente clara, é a do Espírito Santo, né? Porque você tem textos dizendo
explicitamente, claramente, diretamente que o Pai é Deus e que o Filho também é Deus, tá? Então, eu não, às vezes nem entro muito nessas questões, porque tá lá, tá claro, qualquer pessoa pode ler e pode entender isso. Você tem que distorcer a Bíblia e até mudar a escrita original, como alguns fazem, para dizer que o Filho não é Deus, né? Mas talvez a dificuldade maior seja com a pessoa do Espírito Santo. Mas eu creio que no Novo Testamento nós temos, sim, o Espírito Santo sendo a ele atribuído tanto pessoalidade quanto divindade, certo? O texto mais conhecido, mais citado aí, seja o de Ananias e Safira, né, em Atos capítulo 5, quando o Espírito Santo lá é chamado de Deus, né? Indiretamente, mas a gente vê que Pedro fala que eles mentiram ao Espírito Santo, depois eles mentiram também a Deus. Esses termos estão intercalados aí, são intercambiáveis, né? Mas você vê em João também a figura do outro Consolador, do Paráclito, do envio que o Pai e o Filho fazem do Espírito, só faz sentido se o Espírito for Deus, né? É como se Jesus estivesse dizendo ali para os apóstolos, para os seus discípulos, olha, eu vou sair do meio de vocês corporalmente, mas eu vou enviar o Consolador, né? Eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sem uma presença divina junto com vocês, né? Então, nós temos isso também. E os padrões trinitários que nós já citamos aqui apontam, aí, como a gente disse, fórmula batismal, a saudação apostólica, né, em 2 Coríntios, os textos de padrões trinitários. Você vê que o Espírito Santo está sendo colocado junto nesse pacote divino do Pai e do Filho. Nós temos também um texto muito legal de Isaías, capítulo 6, onde o profeta vai se encontrar com Deus, né, vai ver a Deus, vai ter aquela visão do trono de Deus, e ali ele vai falar com Deus, Deus vai dizer coisas para ele. E o Novo Testamento, em Atos, né, vai dizer que Isaías teve um encontro com o Espírito Santo. Ele vai olhar para esse texto lá atrás, né, vai retroagir a Isaías 6 e vai dizer em Atos 28 que foi o Espírito Santo que falou com o profeta Isaías, né? Então você tem em Isaías o profeta ali dizendo que falou com Deus, com Yahué, né, com Deus de Israel, e você tem Atos, né, Lucas dizendo que aquele foi um encontro, Paulo ali pregando dizendo que foi um encontro com o Espírito Santo também, tá? Então nós temos a divindade das três pessoas aí nas Escrituras, de um modo que nós podemos estar certos disso, nós podemos estar tranquilos em relação a isso, né? É como o Murilo falou, não tem nenhuma crise sobre isso, tá, gente? Não tem nenhum debate. Os debates que a gente tem hoje são de pessoas que foram mal ensinadas, né, sobre a Trindade, ou de pessoas que estão em seitas ou em outras religiões que não acreditam na Trindade, tá? Mas o cristianismo histórico, né, a tradição cristã, a Bíblia, a exegese bíblica, não levanta nenhuma suspeita, né, sobre a divindade dos membros da Trindade. Lembrei agora de um texto, cara. Lembrei João 20, né? Quando Tomé fala ali, Senhor meu, Deus meu, né? É uma afirmação também bem forte ali da divindade de Jesus, como várias, né? Como várias. É interessante isso, né? O fato de ter um desafio maior de se compreender a divindade do Espírito Santo, e isso em paralelo com o fato de, dentre as pessoas da Trindade, que a gente vê até mesmo no meio neopentecostal, é a maior corrupção do próprio Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, né? Cara, eu já ouvi coisas, já devem ter ouvido também você falar que você é de uma igreja reformada, e a pessoa fala assim, então vocês não acreditam no Espírito Santo, né? Vocês não acreditam no... Porque, assim, cara, é uma incompreensão tão... E aí mostra a importância do estudo da Trindade. É uma incompreensão tão grande do que é a obra do Espírito Santo, qual é o ministério do Espírito Santo como Deus, que as pessoas chegam a conclusões como essa, né? Isso aí é coisa do presbiteriano aí, do Murilo. Mas, cara, Calvino era conhecido como teólogo do Espírito, cara. Exatamente. Calvino era conhecido como teólogo do Espírito. Nas Institutas, o maior capítulo dos 4 volumes, nessa nova edição, em 4 volumes, o maior capítulo é sobre a oração e a obra do Espírito Santo. Calvino é considerado teólogo do Espírito Santo porque ele combateu muito a linha paralela à Reforma, que era uma linha espiritualista, né?
é uma linha que desvalorizava a Escritura, que negava a suficiência da Escritura e que buscavam revelações diretas, né? Eu só queria contribuir um pouquinho mais com isso que vocês estão falando de textos. O Novo Testamento é cheíssimo, né, de textos que apontam para a divindade de Cristo, para a divindade do Espírito. A própria oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora, dizendo que ele é um no Pai, e o Pai um nele, né, no versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, aí a pericorese, né? Quando Filipe também faz esse pedido estranho para Jesus, né, Senhor, mostra-nos o Pai, e ele pede uma manifestação sobrenatural, e Jesus responde com a encarnação, né? Ele diz, eu estou aqui, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então não há crise, não há dificuldade em todo o cristianismo histórico, não há dificuldade nos pais, não há dificuldade nos reformadores, não há dificuldade naqueles que sustentam essa tradição teológica. Agora, como o Pedro falou, tem muita gente que é mal doutrinada, tem muita gente que ouviu um evangelho distorcido, que tem sido doutrinado por esses teólogos de redes sociais de baixa categoria, de baixo calibre, e acabam entendendo que teologia é isso mesmo, né? E esse é o mundo teológico deles. O que cabe é isso, aqueles que conseguem, pela graça de Deus, receberam um bom conteúdo teológico coerente, bíblico, a também erguerem sua voz e pregarem essa verdade com todas as suas forças. Assim, como eu sou da área de história, eu vejo também, até dentro das nossas igrejas reformadas, um certo desprezo com a história da igreja e que poderia colaborar muito para o entendimento daquela pessoa compreender um pouquinho sobre a Trindade, né? E isso até parece que quando você vai tratar da história da igreja, parece que você está até sendo herege para esse irmão que não está compreendendo e não tem ali um mínimo conhecimento, né? Se você perguntar para o irmão o que é a história da igreja, ele vai falar, então, a minha igreja foi fundada há 50 anos, tal, né? Ele fica perdidaço quanto a isso. Então, eu vejo até no nosso meio um certo desinteresse. Por exemplo, um irmão, ele lê um pouquinho da Didaquê, né? Lê um pouquinho da Didaquê, ali a gente já começa a ver, a gente já vê vários ensinos ali, ter uma compreensão dos pais ali da igreja e etc. E eu acho que isso seria também interessante a gente estar fomentando. Eu traria mais aqui nas minhas palavras finais como aplicação também, para entender um pouquinho esse conteúdo, um pouquinho sobre a Trindade, tem que tentar olhar, instigar esses irmãos a olhar para a história da igreja e saber, sim, que a Bíblia está acima da tradição, mas nós somos da tradição apostólica, né? Nós cremos na tradição apostólica, mas sabendo que a Bíblia está acima da tradição, mas que nós temos que olhar para a tradição e aprender com ela e não menosprezar. Isso, para mim, o Kaique citou em igrejas neopentecostais, tradição esquece, né? Então, até por isso que às vezes alguns acusam dessa falta de espiritualidade, dessa falta de não acreditar no Espírito Santo. Bom, mas para finalizar o nosso assunto, eu queria que você deixasse suas palavras finais. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Levi pelo convite, agradecer aos meus irmãos aí, o Murilo, o Pedro. Foi uma tarde aqui de conversa muito proveitosa para mim, muito edificante. Mais uma vez agradecer aos esforços do Pedro em sintetizar toda a dissertação dele para
uma disponibilização aí, né, para disponibilizar esse conteúdo para a igreja brasileira. Eu acredito que tem nos abençoado muito como igreja, então agradecer pelo seu curso gratuito também e dizer que quero encorajar todos que estiverem ouvindo a se debruçar sobre as Escrituras, a pedir a iluminação do Espírito Santo diante das Escrituras para que a gente possa compreender mais de Deus, porque seja a Trindade ou qualquer outra doutrina bíblica que a gente busque conhecimento, o nosso fim deve ser esse, estar devotos diante de Deus, viver uma vida de piedade para a glória dele. Então, eu comecei falando aí só lhe deu glória, eu queria dizer que somente a glória ao Deus Trino. Obrigado, meus irmãos. Eu quero começar também igual a fala do Kaique, né, as considerações finais do Kaique, agradecendo ao Levi, que me convidou mais uma vez para estar aqui no Corandeu, no podcast. Agradecer aos meus irmãos aqui, o Kaique e o Pedro, por essa aula, né, fui muito edificado aqui, enriquecido. E as minhas últimas palavras aqui nesse podcast para você que irá nos ouvir, para você que nos ouve, que acompanha o Corandeu, é que são conselhos para que você se aprofunde na boa teologia, para que você não se deixe encantar por esses novos pregadores que pregam novas teologias, novas doutrinas, que, parafraseando o reverendo Heber Campos Júnior, que o baião de dois da teologia histórica, os pais apostólicos, da reforma protestante, esse conteúdo teológico é muito nutritivo, então você não precisa ficar encantado aí a teologia adocicada do momento, isso é passageiro, mas uma teologia tão robusta, tão forte como a teologia dos pais da igreja e a teologia reformada, essa vai acompanhar a igreja do Senhor Jesus até o último dia, até o dia da consumação. Então busca aprender com os pais da igreja, busca aprender com os reformadores e ouça aqueles que não se distanciam nem dos pais, nem dos reformadores. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Kaique. Obrigado, Levi. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. Eu queria, aqui nas minhas palavras finais, também agradecer pelo convite, né? Agradecer aí a todos por essa oportunidade. É muito bom poder falar sobre Trindade, né? E conhecer também os irmãos aí, foi um prazer. E a todos que estão ouvindo, eu queria dizer aqui o seguinte, né? Agostinho, quando ele vai começar a escrever a sua obra sobre a Trindade, eu vou dizer aqui nas minhas palavras, tá? Eu não estou aqui com o texto aberto para ler, mas ele diz que estudar sobre a doutrina da Trindade é um dos trabalhos teológicos mais complicados, em que a gente pode cair em muitos erros, né? Por isso é muito delicado, mas também é um dos mais prazerosos e frutíferos, tá, para as nossas vidas cristãs. Então ele faz esse contrabalanço aí de dizer, olha, é preciso cuidado, mas é muito prazeroso e traz muitos frutos para a vida cristã. Então eu diria isso, né, que você estude sobre a doutrina da Trindade, tendo seus cuidados aí bíblicos, olhando para a tradição cristã, para a história da igreja, né, que você se aprofunde nisso, busque conhecer quem Deus realmente é e não busque entender, né, a doutrina da Trindade, nem a pessoa de Deus, o ser de Deus por completo, né? Isso nunca vai acontecer conosco aqui agora, e talvez nem na eternidade a gente tenha um 100% de sabedoria sobre como Deus é, tá? Então, quando você tenta entender a Deus por completo, você está dizendo que ele não é Deus, né? Porque se ele é Deus, então você não vai poder entendê-lo. Essa é uma das características de ser Deus, de ser transcendente, né? Então, é exatamente o mistério, exatamente o não entendimento por completo de Deus que torna ele tão maravilhoso e digno de adoração. Então a Trindade é essa doutrina que nos leva a adorar, que nos leva a olhar assim, eu não entendo, mas naquilo que eu entendo eu me maravilho, e no que eu me maravilho eu adoro, né? A Trindade é, para mim, a doutrina mais doxológica que existe, né, na teologia cristã. Então estude para adorar a Trindade, seria minhas palavras finais aqui. Que bênção. Bom, queria agradecer muito aí ao Kaique pela disponibilidade.
Reverendo Murilo também, que daqui a pouco vai ser pai de novo, assim como o Pedro, né? Também. Feliz, obrigado por disponibilizar esse tempo aí. Pedro, queria agradecer muito a disponibilidade sua. Como eu iniciei o programa dizendo, tudo bem que a gente está no meio aí de uma quarentena, né? Mas mesmo assim, não é fácil conciliar toda a agenda para todo mundo estar ao mesmo tempo gravando. Então, queria te agradecer muito pela disponibilidade, pelo tempo concedido. Desculpe por qualquer coisa aí. E queria que você, então, dissesse, né, onde nossos ouvintes te acham, né, onde que eles te encontram. Podem fazer seu merchan, o merchan é livre, como eu disse. E deixa para a gente aí uma bênção trinitária para encerrar o programa aí. Obrigado. Pronto, hoje em dia, nas redes sociais, eu estou no Twitter e no Instagram. Eu mal uso mais o meu Facebook. Então, você vai me achar numa dessas duas redes, no @PedroMCP. É igual nas duas, tá? @PedroMCP. No Instagram tá rolando um curso agora sobre Trindade. É um mini curso introdutório, são 10 aulas de vídeos entre 6 a 10 minutos, tá? E são 10 aulas e eu tô na 8ª. Então faltam mais 2 ainda que vai sair no começo da semana, agora segunda e quarta-feira, pra gente finalizar. Então é só você entrar lá, tem os posts lá no GTV, você pode assistir desde o começo. Tá um conteúdo assim que eu tentei resumir, né, para não ficar muito extenso, mas tem muita informação boa sobre a Trindade de uma maneira resumida e acessível. E eu sempre digo assim, pontos de aprofundamento. Então ali seria um pontapé para quem quer começar a estudar a doutrina da Trindade, tá? Então me sigam lá, assistam, e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Se eu conseguir responder, eu respondo, porque eu recebo muita mensagem, então às vezes não dá nem para ver as mensagens que eu recebo, mas eu sempre tento responder quando eu consigo lá alguma coisa. Então, é isso. E espero que você possa ser edificado em Deus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ter essa comunhão com Ele, trinitário, e adorá-lo como Pai, Filho e Espírito Santo.